Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se as promessas feitas a Israel agora seriam para a igreja. Isso porque depois de eu publicar uma resposta no site respondi.com.br, que tinha o título "Que livro ler para entender a diferença entre Israel, igreja e gentios?", eu lembrei-me de um episódio que ocorreu em 2011, quando eu participava de uma conferência de irmãos congregados somente ao nome do Senhor nos Estados Unidos. Eu encontrei-me lá com um irmão que conheço há muitos anos, e ele me contou da sua visita a um museu do Holocausto que existe em Israel, onde há uma lista das pessoas que ajudaram a salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, olhando os nomes da lista, ele ficou surpreso porque encontrou lá o nome de John Nelson Darby, que obviamente viveu muito antes da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no século XIX, no final do século XIX. Aí o guia do museu explicou que a influência de John Nelson Darby entre os cristãos do sul da França foi tão grande que milhares de judeus, cerca de 4 mil, apenas em uma comunidade de 24 mil pessoas, milhares de judeus foram escondidos nas casas e fazendas de irmãos que acreditavam ser Israel, o povo escolhido por Deus, e rejeitavam a teologia da substituição, que é professada pela maioria das denominações católicas e protestantes. Essa teologia da substituição diz que as promessas de Deus para Israel ficaram sendo para a igreja, e, portanto, no futuro não existe um lugar na terra prometido para Israel. Tal lugar seria da igreja. Então eu pesquisei pelas palavras Darby e também Le Chambon, que é o local da França, e descobri que existe muito material sobre o assunto. Um dos textos dizia o seguinte: quando as igrejas de toda a Europa cederam ao nazismo e passaram a cooperar com a solução final, na vila Le Chambon-sur-Lignon, ao sudeste de Vichy, na França, havia uma comunidade de religiosos protestantes que rejeitavam a teologia da substituição, acreditando que os judeus eram o povo escolhido de Deus. Em meio ao genocídio, a teologia dos irmãos de Plymouth fez com que famílias cristãs recebessem o povo judeu. Isso foi tirado do livro Standing with Israel, de David Brogg, página 134. Agora um outro texto. De acordo com Mordecai Paldiel de Yad Vashem, os atos de justiça dos aldeões, ele chama aqui de Darbitas, né? Mas claro, Darby nunca criou nenhuma religião ou filosofia, dos aldeões Darbitas de Le Chambon-sur-Lignon, foram provavelmente o caso mais conhecido de caridade cristã na história do Holocausto. Conforme Graham Scrooge definiu de forma memorável, a Bíblia não tem nada a ver com verdade abstrata. Eu creio sinceramente, ele continua o autor agora dizendo, na importância da verdade e da pureza de doutrina. E o autor ainda diz: não sou membro desses irmãos e nem sou um dispensacionalista, e nem, usando a definição de Paul Wilkinson, sou um cristão sionista. Todavia, se formos julgar a pureza das doutrinas por seus resultados práticos, a teologia de Darby faz infinitamente mais sentido do que muitos de seus teologicamente sofisticados e snobs detratores ou acusadores. O livro citado é For Zion's Sake, Christians, Sionismo Cristão e o papel de John Nelson Darby no sionismo cristão, de Paul Richard Wilkinson. Outro texto que eu encontrei na web mencionava uma parte do livro Lest Innocent Blood Be Shed, a história da vila de Le Chambon e como a bondade aconteceu ali, de Philip Hallie. Observação: o autor do livro usa a expressão darbista, agora, né, nesse caso, com a qual os irmãos congregados ao nome do Senhor não concordam, obviamente. Ninguém segue Darby aqui. Abrindo aspas, então, o que ele cita nesse livro: o modo como um darbista recebeu uma mulher judia em sua casa revela o modo como a Bíblia funcionava no meio desses cristãos. Certa vez, no início da ocupação, uma refugiada alemã judia chegou a uma fazenda de darbistas, querendo comprar ovos no mercado negro, que este existia nas fazendas mais remotas por causa do racionamento. Ela foi convidada a entrar na cozinha e, em voz baixa,
A mulher que a convidou a entrar perguntou, com os olhos brilhando de interesse: Você é judia? A mulher, que já havia sido torturada por ser judia, deu um passo atrás, trêmula, e ficou ainda mais apavorada quando a outra subiu correndo as escadas, chamando: Marido, filhos, venham, desçam. Mas o pavor da mulher judia desapareceu quando a outra acrescentou, à medida que a família descia: Vejam, vejam, família, temos em nossa casa uma representante do povo escolhido. A mulher darbista enxergava a estranha perseguida em sua casa com uma perspectiva totalmente diferente daquela do governo francês. A ajuda que ela prestou não foi no sentido de se opor ao governo, mas de obedecer a uma autoridade superior, Deus. Até aí, um trecho do livro